Você já se pegou olhando para o celular, esperando por uma mensagem dele que nunca chega? Aquela sensação de vazio no peito, aquela angústia silenciosa que parece crescer a cada minuto que passa sem nenhuma notificação. Você verifica o telefone pela 10ª vez em menos de 1 hora e nada. O silêncio dele parece ensurdecedor, não é mesmo? E se eu te dissesse que você não precisa de mensagens para ocupar os pensamentos dele, que existe um caminho muito mais profundo, muito mais poderoso, que faz com que ele não consiga tirar você da cabeça, mesmo quando está ocupado, mesmo quando está longe? A verdade é que os homens respondem a uma linguagem que vai muito além das palavras, uma linguagem que toca o inconsciente deles, que ativa aquela parte primitiva e instintiva que nem eles mesmos entendem completamente. Esse é o segredo que poucas mulheres conhecem, mas que, quando descoberto, muda completamente a dinâmica de qualquer relacionamento. Hoje, vou compartilhar com você 3 gestos silenciosos, fundamentados nos princípios da psicologia junguiana, que farão com que ele pense em você o dia inteiro, sem que você precise mandar uma única mensagem sequer. São gestos que despertam algo profundo no inconsciente masculino, algo que Carl Jung, um dos maiores psicólogos de todos os tempos, chamou de arquétipos. E quando você entende como ativar esses arquétipos, você desperta um desejo quase magnético, uma atração que vai muito além do físico. Imagine só, ele no meio de uma reunião importante no trabalho e, de repente, sua imagem surge na mente dele, trazendo um sorriso involuntário aos lábios. Ou ele dirigindo para casa depois de um longo dia e sentindo uma vontade inexplicável de te ligar, de ouvir sua voz. Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque você aprendeu a tocar algo muito mais profundo do que conversas superficiais ou mensagens casuais. Antes de me conhecer, Mariana estava desesperada. Seu relacionamento de 3 anos parecia estar desmoronando. Paulo, seu parceiro, estava cada vez mais distante, cada vez menos presente. Ela mandava mensagens, ligava, tentava de tudo para manter a conexão viva, mas quanto mais ela corria atrás, mais ele parecia se afastar. Foi quando ela descobriu esses 3 gestos silenciosos que vou compartilhar com você hoje. Em menos de 2 semanas, a dinâmica do relacionamento deles mudou completamente. Paulo começou a ligar para ela no meio do dia, apenas para dizer que estava com saudades. Começou a planejar encontros, a estar realmente presente quando estavam juntos. E o mais importante, Mariana recuperou sua própria paz interior, aquela confiança inabalável que faz toda mulher brilhar. É isso que quero para você. Quero que você recupere seu poder, que desperte aquela força feminina ancestral que todas carregamos dentro de nós. Quero que você entenda que não precisa correr atrás, que não precisa se diminuir ou mendigar atenção. Pelo contrário, quando você domina esses 3 gestos silenciosos, são eles que começam a correr atrás de você. Mas antes de revelar esses gestos, preciso que você entenda algo fundamental. Isso não se trata de manipulação ou jogos. Isso se trata de compreender a psicologia masculina em um nível profundo, de entender como a mente deles funciona e como podemos nos comunicar de uma forma que realmente ressoe com eles. Carl Jung dedicou sua vida a estudar o inconsciente humano, os símbolos e arquétipos que moldam nosso comportamento, mesmo sem percebermos, e vou usar esses princípios para te ajudar a criar uma conexão genuína e profunda. O primeiro gesto silencioso que faz ele pensar em você o dia inteiro é o que chamo de presença magnética. E não estou falando de estar fisicamente presente o tempo todo. Na verdade, estou falando do exato oposto. Estou falando de criar espaço, de cultivar uma presença que é sentida mesmo na ausência física. Pense em como a lua influencia as marés, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. É esse tipo de presença que você precisa cultivar. Quando vocês estão juntos, esteja realmente presente. Não dividida entre ele e o celular, não pensando no que vai fazer depois, não planejando o jantar de amanhã. Presente, com todos os seus sentidos. Olhe nos olhos dele quando ele fala.
Toque-o de forma consciente. Ria com genuíno prazer das histórias dele. Crie memórias sensoriais tão vívidas que quando você não estiver lá, seu perfume, seu riso, o toque da sua pele continuarão reverberando na mente dele. Ana tinha um relacionamento morno com Ricardo. Estavam juntos há 2 anos, mas ela sentia que algo estava faltando. Eles se viam com frequência, mas era como se estivessem apenas cumprindo uma rotina. Foi quando ela começou a praticar essa presença magnética. Em vez de encontrá-lo 3 vezes por semana, como de costume, ela reduziu para 2. Mas nessas 2 vezes ela estava completamente ali, sem distrações, sem ansiedade sobre o futuro, apenas desfrutando plenamente daquele momento com ele. E algo incrível aconteceu. Ricardo começou a mandar mensagens nos dias em que não se viam, começou a sentir falta dela, a pensar nela nos momentos mais inesperados. "É estranho", ele disse a ela um dia. "É como se você estivesse mais presente na minha vida agora, mesmo nos dias em que não nos vemos. Este é o poder da presença magnética. Você cria um campo energético tão forte quando está com ele que, mesmo quando está longe, ele continua sentindo o efeito dessa energia." Jung chamaria isso de sincronicidade, aquela conexão misteriosa que transcende o tempo e o espaço. Mas como exatamente praticar essa presença magnética? Primeiro, você precisa estar presente consigo mesma. Isso significa cultivar uma vida rica e plena, mesmo quando ele não está por perto. Tenha seus próprios interesses, suas próprias paixões, sua própria fonte de alegria. Uma mulher que tem uma vida completa por si só emana um tipo de energia que é irresistivelmente atraente. É aquele brilho nos olhos que vem de quem está vivendo intensamente, de quem está conectada com seu próprio poder. Quando você está com ele, pratique a escuta ativa. Não aquela escuta superficial, onde você está apenas esperando sua vez de falar, mas aquela escuta profunda, onde você realmente absorve o que ele está dizendo, onde você se conecta com as emoções por trás das palavras dele. Os homens raramente encontram esse tipo de escuta genuína no mundo. Quando você oferece isso a ele, você se torna um oásis em um deserto, um lugar onde ele pode finalmente ser visto e ouvido em um nível profundo. E depois, quando vocês se separam, pratique o que chamo de retirada graciosa. Não desapareça abruptamente, não crie jogos emocionais infantis, simplesmente vá viver sua vida, confiante de que a conexão que vocês criaram é forte o suficiente para resistir à distância. Esse tipo de confiança é magneticamente atraente. Ele sentirá isso, mesmo sem palavras. Lembra da Mariana que mencionei no início? Ela estava constantemente disponível para Paulo, sempre respondendo imediatamente às mensagens dele, sempre adaptando seus planos para se encaixar na agenda dele. Isso criou uma dinâmica onde ele a valorizava cada vez menos. Quando ela começou a praticar a presença magnética, ela passou a estar totalmente presente nos momentos com ele, mas também começou a honrar seus próprios compromissos e interesses. Paulo notou a diferença imediatamente. "Há algo diferente em você", ele disse depois de algumas semanas. "Você parece mais viva." E ele estava certo. Ao reconectar-se consigo mesma, Mariana havia se tornado magnética, não apenas para Paulo, mas para todos ao seu redor. O segundo gesto silencioso é o que chamo de espelho da alma. Este é um conceito profundamente enraizado na psicologia junguiana, baseado na ideia de que todos nós carregamos aspectos inconscientes de nós mesmos que só podemos reconhecer quando os vemos refletidos em outra pessoa. Jung chamou isso de projeção, quando projetamos partes desconhecidas de nós mesmos nos outros. Quando você se torna o espelho da alma para um homem, você está essencialmente refletindo de volta para ele os aspectos mais nobres e elevados de sua própria natureza. Você está vendo além da persona, a máscara social que ele usa, e conectando-se com sua essência verdadeira. E quando alguém se sente verdadeiramente visto nesse nível profundo, cria-se uma conexão quase mística. Como praticar o espelho da alma?
Comece observando genuinamente as qualidades que você admira nele. Não estou falando de elogios superficiais ou adulação vazia. Estou falando de realmente perceber aquelas características únicas que fazem dele quem ele é. Talvez seja a forma como ele se concentra intensamente quando está resolvendo um problema, ou a gentileza que ele demonstra com pessoas idosas ou crianças, ou sua paixão por algum hobby ou interesse específico. Quando você nota essas qualidades, reconheça-as, não apenas com palavras, mas com seu olhar, com sua atenção, com pequenos gestos que mostram que você realmente vê quem ele é. Um simples "eu notei como você foi paciente com seu sobrinho hoje" pode ter um impacto mais profundo do que 1000 elogios genéricos sobre sua aparência. Quando você reconhece essas qualidades nele, você está essencialmente dizendo: eu vejo você. Não apenas o você que todo mundo vê, mas o você mais profundo, mais autêntico. E isso é incrivelmente poderoso. Carolina estava saindo com Miguel há alguns meses. Ele era um empresário bem-sucedido, respeitado em seu campo, mas ela conseguia perceber uma vulnerabilidade nele, uma sensibilidade que ele raramente mostrava para o mundo. Em vez de focar apenas no seu sucesso profissional, como a maioria das pessoas fazia, ela começou a notar e apreciar essa sensibilidade. Quando ele compartilhou uma preocupação com um de seus funcionários que estava passando por um momento difícil, ela simplesmente disse: "Sabe o que eu mais admiro em você? Essa capacidade de ser bem-sucedido sem perder sua humanidade." Miguel ficou em silêncio por um momento, seus olhos marejados. "Ninguém nunca notou isso antes", ele disse finalmente. Naquela noite, ele abriu seu coração para ela de uma forma que nunca havia feito com ninguém. O espelho da alma cria um espaço seguro onde ele pode ser verdadeiramente ele mesmo, sem julgamentos, sem expectativas. É um presente raro em um mundo onde os homens são constantemente pressionados a se encaixar em determinados moldes, a esconder suas vulnerabilidades, a serem fortes o tempo todo. E aqui está o segredo. Quando você se torna esse espelho, para ele, você ocupa um lugar único em sua vida. Você se torna a pessoa com quem ele pode ser autêntico, com quem ele não precisa usar máscaras. E isso cria um vínculo tão profundo que ele naturalmente pensará em você nos momentos mais inesperados do dia. Quando estiver cansado das máscaras que precisa usar no trabalho, quando sentir o peso das expectativas sociais, quando ansiando por aquele espaço de autenticidade que só encontra com você. Mas há um aspecto crucial nisso tudo. Você só pode ser um espelho verdadeiro e claro para ele se estiver em paz consigo mesma. Se você estiver cheia de inseguranças, de medos, de necessidades não atendidas, seu espelho será distorcido. Você projetará suas próprias sombras nele, em vez de refletir sua luz. É por isso que o trabalho interior é tão importante. Quando você faz as pazes com suas próprias sombras, quando você integra suas próprias partes fragmentadas, você se torna um espelho límpido, capaz de refletir a verdade com clareza e compaixão. E isso por si só já é um presente inestimável. Luciana estava constantemente insegura em seu relacionamento com André. Ela questionava o amor dele, duvidava de seu compromisso, temia ser abandonada. Essas inseguranças a levavam a testar constantemente o relacionamento, a criar dramas, a exigir provas de amor. André se sentia sufocado, julgado, nunca bom o suficiente. Quando Luciana começou a trabalhar em suas próprias inseguranças, quando começou a curar suas feridas de abandono da infância, algo incrível aconteceu. Ela começou a ver André com novos olhos, não mais através das lentes do medo e da insegurança, mas através das lentes da aceitação e do amor. E André sentiu a diferença. "É como se você finalmente estivesse me vendo", ele disse um dia. "Como se todo esse tempo você estivesse olhando para um fantasma do seu passado e agora finalmente está me vendo, realmente me vendo." O espelho da alma não é apenas um gesto silencioso que faz ele pensar em você o dia inteiro. É um caminho para uma conexão mais profunda, mais autêntica, mais satisfatória para ambos. É um convite para um tipo de relacionamento que nutre a alma.
em vez de apenas satisfazer necessidades emocionais superficiais. E agora, chegamos ao terceiro e talvez mais poderoso gesto silencioso, o que chamo de dança da polaridade. Este é um conceito que se baseia na ideia junguiana de anima e animus, os aspectos femininos e masculinos que existem dentro de cada um de nós. Jung acreditava que cada homem carrega dentro de si uma imagem interior do feminino, a ânima, que influencia profundamente sua relação com as mulheres. Da mesma forma, cada mulher carrega um ânimos, uma imagem interior do masculino. Quando nos relacionamos com o sexo oposto, estamos sempre, em algum nível, dançando com essas energias interiores. A dança da polaridade é sobre honrar e celebrar as diferenças naturais entre as energias masculina e feminina. Não estou falando de estereótipos de gênero rígidos ou papéis sociais ultrapassados. Estou falando de energias arquetípicas que transcendem o cultural e tocam o universal. A energia feminina, em sua essência, é receptiva, fluida, criativa, intuitiva. A energia masculina, em sua essência, é diretiva, focada, protetora, estruturada. Ambas existem dentro de cada um de nós, independentemente do gênero, mas em proporções diferentes. E quando essas energias se encontram e dançam juntas em harmonia, cria-se uma atração magnética, uma tensão deliciosa que é a base de qualquer química romântica duradoura. Como praticar a dança da polaridade? Comece honrando e cultivando sua própria energia feminina. Isso significa abraçar sua receptividade, sua intuição, sua capacidade de fluir com a vida em vez de sempre tentar controlá-la. Significa permitir-se ser vulnerável, não como fraqueza, mas como um tipo profundo de força. Significa valorizar sua sensibilidade, sua capacidade de sentir profundamente, de conectar-se emocionalmente. Quando você abraça plenamente sua energia feminina, você naturalmente evoca a energia masculina protetora e provedora nele. É como uma dança onde um parceiro dá um passo para trás, criando espaço para o outro dar um passo à frente. Não é sobre ser passiva ou submissa. É sobre entender o poder da receptividade, o poder de criar espaço para que ele se sinta necessário, valorizado em sua masculinidade essencial. Beatriz sempre foi muito independente, muito no controle de tudo em sua vida. Ela tinha uma carreira bem-sucedida, administrava sua casa com eficiência, resolvia todos os seus problemas sozinha. Quando começou a se relacionar com Lucas, ela manteve essa mesma postura. Não pedia ajuda, não mostrava vulnerabilidade, mantinha tudo sob seu controle. O relacionamento era estável, mas faltava paixão, faltava aquela tensão magnética que mantém o interesse vivo ao longo do tempo. Foi quando Beatriz começou a praticar a dança da polaridade. Ela não deixou de ser independente ou capaz, mas começou a permitir-se ser mais receptiva à energia protetora de Lucas. Quando ele oferecia ajuda, em vez de dizer automaticamente, não precisa, eu consigo, ela começou a receber com gratidão. Quando enfrentava desafios, em vez de sempre resolvê-los sozinha, ela começou a compartilhar com ele, a permitir que ele oferecesse sua força. Isso criou um espaço para que a energia masculina de Lucas florescesse de uma forma que não era possível antes. É estranho, Lucas disse a ela depois de alguns meses. Ultimamente me pego pensando em você nos momentos mais aleatórios do dia. Ontem, no meio de uma reunião, de repente lembrei de como você sorriu para mim quando consertei aquela prateleira no seu apartamento. Foi como se algo dentro de mim se expandisse. O que Lucas estava experimentando era o despertar de sua própria energia masculina essencial através da dança com a energia feminina de Beatriz. E essa dança criou uma tensão magnética que o fazia pensar nela mesmo quando estavam separados. Essa dança da polaridade se manifesta em pequenos gestos cotidianos. É a forma como você recebe um elogio, com gratidão genuína, em vez de desconforto ou negação. É como você pede ajuda, não como alguém desamparado, mas como alguém que confia na força do outro.
É como você expressa a apreciação quando ele faz algo por você, não apenas com um rápido obrigada, mas com um reconhecimento sincero que toca sua alma. E aqui está um aspecto crucial da dança da polaridade. Ela não funciona se for forçada ou artificial. Não é sobre fingir ser algo que você não é. É sobre reconectar-se com uma parte essencial de si mesma, uma parte que talvez tenha sido suprimida ou negligenciada em um mundo que nem sempre valoriza as qualidades tradicionalmente femininas. Rafaela cresceu acreditando que precisava ser forte como um homem, para ser respeitada e bem-sucedida. Ela suprimiu sua sensibilidade, sua intuição, sua fluidez natural, adotando uma postura mais dura, mais linear, mais controladora. Em seu relacionamento com Eduardo, ela estava constantemente assumindo o controle, tomando todas as decisões, raramente mostrando vulnerabilidade. Eduardo se sentia desnecessário, como se não tivesse um papel significativo a desempenhar na vida dela. Quando Rafaela começou a reconectar-se com sua energia feminina, foi como se uma parte há muito adormecida dentro dela despertasse. Ela começou a confiar mais em sua intuição, a fluir mais com a vida, em vez de sempre lutar contra ela, a permitir-se ser mais aberta emocionalmente. Eduardo sentiu a mudança imediatamente. Era como se finalmente houvesse espaço para ele, na vida dela, não apenas como um acessório, mas como um parceiro essencial. A química entre eles, que havia diminuído ao longo dos anos, de repente reacendeu com uma intensidade que surpreendeu a ambos. A dança da polaridade é sobre criar esse tipo de espaço. Um espaço onde ambos podem ser plenamente quem são, onde as energias naturais de cada um podem fluir livremente e se complementar. E quando você cria esse espaço, você se torna inesquecível. Ele pensará em você não apenas porque você é bonita ou inteligente ou divertida, embora todas essas qualidades sejam maravilhosas. Ele pensará em você porque com você ele se sente mais vivo, mais conectado com sua própria essência. Agora, você talvez esteja se perguntando, como esses 3 gestos silenciosos, a presença magnética, o espelho da alma e a dança da polaridade, se combinam na prática? Como eles funcionam juntos para criar aquela atração irresistível que faz com que ele pense em você o dia inteiro? Imagine uma mulher que cultiva uma presença magnética. Ela está totalmente presente quando está com ele, mas também tem uma vida rica e plena quando está sozinha. Ela se torna um espelho para a alma dele, vendo e reconhecendo suas qualidades mais profundas, criando um espaço onde ele pode ser autenticamente ele mesmo. E ela dança a dança da polaridade com ele, honrando sua própria energia feminina e criando espaço para que a energia masculina dele floresça. Essa mulher não é apenas atraente, ela é magnética. Ela não precisa perseguir, não precisa controlar, não precisa manipular. Ela simplesmente é em toda a sua autenticidade e poder, e isso é irresistivelmente atraente. Patrícia e Roberto estavam em um ponto crítico em seu casamento de 15 anos. A rotina havia tomado conta, a paixão havia diminuído, e eles estavam mais como colegas de quarto do que como amantes. Patrícia estava desesperada para reacender a chama, mas quanto mais ela tentava, com lingeries novas, com jantares românticos, com conversas sérias sobre o relacionamento, mais Roberto parecia se afastar. Foi quando ela descobriu esses 3 gestos silenciosos e decidiu tentar uma abordagem completamente diferente. Em vez de perseguir a atenção de Roberto, ela começou a cultivar sua presença magnética, investindo em seus próprios interesses, reconectando-se com amigas, criando uma vida que a preenchia mesmo quando ele não estava presente. Quando estavam juntos, ela praticava o espelho da alma, realmente vendo e apreciando as qualidades nele que haviam sido obscurecidas pela familiaridade e pela rotina. E ela começou a dançar a dança da polaridade, permitindo-se ser mais receptiva, mais vulnerável, criando espaço para que ele oferecesse sua força e proteção. A transformação foi gradual, mas profunda. Roberto começou a olhar para ela de forma diferente, com aquele brilho nos olhos que ela não via há anos. Ele começou a ligar para ela do trabalho,
apenas para ouvir sua voz. Começou a chegar em casa mais cedo, ansioso para estar com ela. Não sei o que mudou, ele disse uma noite enquanto estavam deitados juntos, após fazer amor com uma intensidade que não experimentavam há muito tempo. Mas ultimamente, você é tudo em que consigo pensar. O que mudou não foi Roberto. O que mudou foi Patrícia. Ela havia redescoberto seu próprio poder feminino, seu próprio brilho interior, e esse brilho era tão magnético que Roberto não conseguia resistir a ele. É isso que desejo para você. Não quero que você persiga, que mendigue atenção, que se diminua de qualquer forma. Quero que você desperte esse poder que já existe dentro de você. Esse magnetismo natural que todas as mulheres possuem, mas que muitas esqueceram. Quero que você crie o tipo de conexão que faz com que ele pense em você, não porque você está constantemente lembrando-o de sua existência com mensagens e ligações, mas porque a marca que você deixou em sua alma é tão profunda que ele não consegue esquecê-la mesmo que quisesse. Esses 3 gestos silenciosos não são truques ou técnicas superficiais. Eles são caminhos para uma conexão mais autêntica, mais profunda, mais satisfatória. Eles são convites para um tipo de relacionamento que nutre a alma de ambos, que permite que ambos cresçam e floresçam juntos. E aqui está a verdade mais profunda. Quando você pratica esses gestos, você não está apenas transformando seu relacionamento com ele. Você está transformando seu relacionamento consigo mesma. Você está reconectando-se com sua própria essência, com seu próprio poder, com sua própria luz interior. E é essa reconexão que é verdadeiramente transformadora. Joana havia passado anos tentando fazer seu relacionamento com Felipe funcionar. Ela havia lido todos os livros de autoajuda, tentado todas as técnicas para mantê-lo interessado, para fazê-lo se comprometer. Nada funcionava de forma duradoura. Quando ela descobriu esses 3 gestos silenciosos, algo inesperado aconteceu. Ela começou a praticá-los não com o objetivo de mudar Felipe ou o relacionamento, mas com o objetivo de reconectar-se consigo mesma, de redescobrir seu próprio valor e poder. À medida que ela se reconectava com sua presença magnética, com sua capacidade de ser um espelho para a alma dos outros, com sua própria energia feminina essencial, ela começou a perceber que, independentemente do que acontecesse com Felipe, ela estaria bem. Mais do que bem, ela estaria plena, conectada, poderosa. E foi precisamente nesse momento, quando ela soltou a necessidade desesperada de fazer o relacionamento funcionar, que tudo começou a mudar. Felipe sentiu a mudança nela, sentiu seu novo brilho, sua nova confiança, sua nova paz interior. E ele foi atraído por isso como uma mariposa para a luz. Não porque ela estava perseguindo ou manipulando, mas porque ela havia se tornado tão radiante em sua própria autenticidade que era impossível não ser atraído por ela. Esse é o verdadeiro poder desses 3 gestos silenciosos. Eles não são apenas sobre fazer ele pensar em você o dia inteiro. Eles são sobre reconectar-se com sua própria essência, com seu próprio poder, com sua própria luz. E quando você faz isso, você se torna irresistivelmente atraente, não apenas para ele, mas para a vida em geral. Então, da próxima vez que você se pegar olhando ansiosamente para o celular, esperando por uma mensagem dele, lembre-se, você tem um poder muito maior à sua disposição. O poder da presença magnética que cria uma conexão que transcende o tempo e o espaço. O poder de ser um espelho para a alma dele, de vê-lo em um nível que poucos jamais viram. E o poder da dança da polaridade, de honrar sua própria energia feminina e criar espaço para que a energia masculina dele floresça. Esses são os verdadeiros gestos silenciosos que fazem ele pensar em você o dia inteiro. Não porque você está constantemente lembrando-o de sua existência, mas porque a marca que você deixou em sua alma é tão profunda que ele não consegue esquecê-la mesmo que quisesse. E lembre-se, a jornada mais importante não é a jornada para conquistá-lo. É a jornada para reconquistar a si mesma, para reconectar-se com seu próprio poder, com sua própria luz. Quando você faz essa jornada,
você se torna não apenas irresistível para ele, mas irresistível para a vida em geral. Então, minha querida, está pronta para embarcar nessa jornada? Está pronta para deixar de lado as mensagens ansiosas, as estratégias superficiais, a perseguição desesperada e abraçar seu verdadeiro poder? Está pronta para se tornar tão magnética que ele não conseguirá tirar você da cabeça, mesmo quando estiver longe? O caminho está diante de você, e prometo, é um caminho que leva não apenas a relacionamentos mais profundos e satisfatórios, mas a uma versão mais plena e autêntica de si mesma. Uma versão que sabe seu valor, que brilha com sua própria luz, que não precisa perseguir porque sabe no fundo de sua alma que é digna de ser perseguida. Este é o verdadeiro presente que Carl Jung nos deixou. Não apenas insights sobre a psique humana, mas caminhos para nos reconectarmos com nossa própria essência, com nosso próprio poder. E quando fazemos essa reconexão, transformamos não apenas nossos relacionamentos, mas nossa experiência de vida como um todo. Então, vamos juntas nessa jornada de redescoberta. Vamos juntas despertar esse poder feminino que tem estado adormecido por tempo demais. Vamos juntas criar relacionamentos que nutrem a alma, que permitem que ambos cresçam e floresçam juntos. O primeiro passo é seu, e ele começa não com uma mensagem para ele, mas com uma promessa para si mesma. Uma promessa de honrar sua própria luz, seu próprio valor, seu próprio poder. Uma promessa de nunca mais se diminuir, nunca mais mendigar, atenção, nunca mais perseguir desesperadamente. E quando você faz essa promessa, algo mágico acontece. O mundo responde. Ele responde. A vida responde. Porque quando você finalmente se reconecta com seu verdadeiro poder, com sua verdadeira essência, você se torna uma força da natureza. E nada é mais atraente do que isso. Não perca nosso próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e descubra como aprofundar ainda mais essa conexão magnética usando os segredos da linguagem corporal que falam diretamente ao coração masculino. É hora de despertar completamente seu poder feminino e transformar para sempre a forma como ele te vê e te deseja. Clique agora e continue essa jornada de transformação.